Nessa aula, nós vamos abordar a demanda agregada e a oferta agregada. Vamos começar tratando da curva de demanda agregada. A curva de demanda agregada, pessoal, mostra uma relação negativa entre o PIB real e a variação no nível de preços, a inflação, como já vimos. A variação no nível geral de preços é medida pelas alterações anuais nos preços ao consumidor. O gráfico que vocês estão vendo ilustra isso. Já no gráfico 2, eu tenho a curva de demanda agregada, a inflação e o hiato do produto. No eixo horizontal, ao invés do produto real Y, pode ser medido o hiato do produto sem alterar a análise. Quando estudamos microeconomia, aprendemos que a curva de demanda de mercado usualmente apresenta uma inclinação negativa. A curva de demanda agregada tem o mesmo formato, como vocês viram. No entanto, as razões são totalmente diferentes. No caso da demanda de mercado de um bem, quando o preço do bem aumenta, a quantidade demandada diminui, porque os consumidores substituem o bem cujo preço aumentou por outro bem substituto, cujo preço se manteve constante. No caso da demanda agregada, não há bens substitutos e todos os preços aumentam, portanto, não há possibilidade de troca de bens. Portanto, a explicação da inclinação é diferente. Então, por que a relação é negativa? Isso é, a curva de demanda agregada tem inclinação negativa. A explicação será apresentada em 3 etapas, como vocês podem ver agora na tela, conforme essa ilustração. A primeira etapa, eu vou falar da taxa de juros real e o PIB. Na segunda etapa, da inflação e da taxa de juros. E na terceira etapa, eu vou conectar a inflação com o PIB real. Vale ressaltar aqui que o que vale é a taxa de juros real e não a taxa de juros nominal. Lembre-se que, para pequenas variações, a taxa de juros real é igual à taxa de juros nominal, deduzida a taxa de inflação. Nessa primeira etapa, se a taxa de juros real aumenta, cai o consumo das famílias, cai o investimento das empresas, sendo este o componente da despesa mais sensível à taxa de juros, e cai também as exportações líquidas. Dada uma renda, o indivíduo pode escolher entre consumir hoje, gastar, ou consumir amanhã, poupar. Aqui, consumir hoje e consumir amanhã representam períodos de tempo. Por exemplo, pode representar o mês atual e o próximo mês, ou este ano e o ano que vem. Também se utiliza a denominação consumo presente e consumo futuro. Como que o indivíduo escolhe? O que ele olha para escolher entre consumir agora ou consumir depois? Ele vai olhar a taxa real de juros. Quanto maior a taxa de juros, mais ele vai poupar e menos ele vai consumir no tempo T, ou seja, no presente. Ele vai deixar de consumir no presente para consumir no futuro para poder ganhar a taxa de juros do período. Agora vamos voltar ao investimento das empresas, sendo este o componente de despesa mais sensível à taxa de juros. Há uma relação inversa entre a taxa de juros e o investimento, conforme vimos anteriormente. Isso ocorre pelas seguintes razões. Uma empresa compra máquinas e equipamentos ou instala novas fábricas se a rentabilidade desse investimento for superior à taxa de juros. Logo, se a taxa de juros aumenta, menos investimentos serão realizados. Por que há essa relação negativa entre os investimentos no que tange o bem de capital e a taxa de juros? Se o empresário, dispõe de recursos próprios, ele pode escolher entre comprar uma máquina ou aplicar os recursos no mercado financeiro e receber juros. A escolha será sempre pela alternativa mais rentável. Se o empresário tomar empréstimos para comprar a máquina, a rentabilidade dessa máquina deve ser superior também à taxa de juros que ele vai pagar por esse financiamento. No componente investimento, está incluída a compra de novos equipamentos, de novas
residências que geralmente são financiadas. Quando a taxa de juros aumenta, o custo do financiamento imobiliário se eleva, desestimulando o investimento residencial, por exemplo. O gráfico que aparece aí na tela para vocês ilustra a relação negativa entre o investimento privado e a taxa de juros real. Notar aqui, pessoal, que a curva de investimento foi desenhada mais elástica do que a curva de consumo. O investimento é mais sensível, e a sensibilidade está ligada à elasticidade, como vocês viram em microeconomia, à taxa de juros do que o consumo. Esta é uma constatação empírica. A exportação líquida está associada negativamente com a taxa de juros real. Se a taxa de juros aumenta, os investidores estrangeiros passam a trazer mais dólares ao país e a taxa de câmbio se valoriza. No mercado de dólares, a curva de oferta se desloca para a direita e o preço do dólar cai, conforme vocês estão vendo aí na tela. Cabe ressaltar aqui que a taxa de câmbio real corresponde à taxa de câmbio nominal ajustada pelos preços médios dos dois países em questão. Então, se a taxa de câmbio nominal aumenta e o preço doméstico não aumenta, ou se eleva menos do que a taxa de câmbio nominal, a taxa de câmbio real se eleva. A valorização da taxa de câmbio real diminui as exportações e aumenta as importações, induzindo as exportações líquidas, como vocês podem ver no gráfico. A valorização da taxa de câmbio real diminui as exportações e aumenta as importações, como eu já falei. No gráfico que aparece na tela para vocês, para cada $1 recebido nas vendas externas, o exportador passa a receber R$ 2 ao invés de R$ 2,50. O preço do produto importado em reais diminui, o que leva o consumidor a preferir o bem importado em detrimento do bem produzido no país. Portanto, pessoal, há uma relação inversa entre a taxa de juros e as exportações líquidas. Ao contrário do consumo e do investimento, a exportação líquida, por ser medida pela diferença entre os valores de exportação e importação, podem apresentar valores negativos, positivos ou nulos. E como vocês podem ver, então, na etapa 1, se a taxa de juros sobe, a taxa de juros real sobe, o PIB real diminui. Pelas 3 razões que eu já falei. No caso do gasto do governo, representado por G, ele não depende da taxa de juros. C aqui representa o consumo das famílias, I representa o investimento em empresas e exportações líquidas aqui é representado por X menos M. X exportação menos M importação.
Por esse vídeo é só. No próximo vídeo a gente vai ver a segunda etapa, que é se a taxa de inflação aumenta, a taxa de juros real também se eleva. Até breve.